Bom, a primeira coisa que você precisa saber é conhecer o seu instrumento, conhecer o nome das peças, né? E como que funciona. Bom, vamos por partes, beleza? Aqui nós temos a caixa. Caixa. Beleza. Próximo tambor. Aqui nós temos tom 1. Tom 1. Esse lance de tom 1, tom 2, 3 e 4 é muito relativo pelo seguinte. Vocês estão vendo dois tambores aqui. Se tivesse um terceiro tambor, como não é muito comum, mas em bandas grandes, em grandes projetos é mais comum, ter um outro tambor aqui antes do tom 1, né? Um tom menor aqui, de 8 polegadas. Esse, no caso, seria o tom 1. Tá? Então, esse lance de tom 1, 2, vai mais por onde que começa. Então tá, nesse caso aqui, nós temos o tom 1, beleza? Aqui logo do lado vizinho, nós temos o tom 2, beleza? Continuando, nós temos aqui o surdo, tá aqui no chão, 14 polegadas, depois eu falo as medidas para vocês. E logo mais aqui vizinho também nós temos um outro surdo, que é o 16 polegadas, tá certo? Polegadas é o seguinte, é o tamanho do raio dele, o tamanho do raio, certo? Então aqui nós temos um tom 1 de 10 polegadas, que ele tem uma pegada um pouco mais aguda, você pode esticar um pouco mais a pele para ele soar um pouco mais agudo, ele brilha mais, bem legal. Tom 2, 12 polegadas, né, que são 12 polegadas, cerca de um dedo, 2 dedos maior que esse aqui. Aí aqui do lado o surdo, como eu falei, nós temos o surdo que é o 14 polegadas, que é o tamanho da nossa caixa, que é 14 polegadas, que é o raio dela, né? O raio dela. Isso é importante você saber, beleza? Você precisa saber dessas coisas, porque caso você for comprar uma pele, for comprar um aro, de repente, que é essa peça aqui, cromada, em toda a bateria tem, você precisa saber o tamanho, né? Então é o seguinte, o lance das medidas, o raio de cada peça você precisa saber, beleza? Então, só recapitulando, antes da gente continuar. Caixa, tá aqui embaixo, 14 polegadas, o raio, né, o diâmetro. Temos aqui o tom 1, 10 polegadas. Temos o tom 2, nosso vizinho o tom 2, 12 polegadas, cerca de 2 dedos, um dedo maior. Temos aqui o surdo, que é o mesmo raio que a caixa, certo? 14 polegadas. E aqui do outro lado, nós temos o surdo, também um outro surdo, dois surdos, que é o 16 polegadas. Tá certo? Beleza até aí? Beleza, continuando. Vindo para esse aqui agora, né, nós temos o bumbo, esse grandão aqui do chão, bumbo, tá certo? Uma coisa que é interessante vocês saberem também. O tamanho do bumbo é um pouco relativo, ele varia muito, porque às vezes você precisa atender uma festa de casamento, um aniversário, uma coisa acústica, uma coisa um pouco menor. Na igreja, por exemplo, um lance mais acústico, você usaria um bumbo menor, 16 polegadas, aí é um bumbo do tamanho do surdo, um exemplo, né? Mas varia de tamanho, mas você precisa saber que existe 16, 18 polegadas, 20. Esse daqui é 22 polegadas, tá certo? Esse é 22 polegadas. E é isso aí, tem até de 24, é um baita gigantão. Beleza, vamos para a próxima peça aqui, ó. Aqui nós temos o chimbal, que é esse prato aqui, que você vai controlar com o seu pé esquerdo. Você vai controlar ele com o seu pé, tá certo? Vai tocar, conduzir, fazer as marcações, mas você vai controlar ele com o seu pé esquerdo. Tá aqui. Beleza? Antes de passar aqui para os pratos, eu vou te falar uma coisa. Já dando já um spoiler aí, já dando já uma outra dica também, que a bateria, existem 3 peças, as 3 peças mais importantes. Veja bem, toda ela é importante, né? Tudo que você está vendo aqui é importante, mas as 3 peças mais importantes, anota bem isso daí, tá? Para tu não ficar voltando o vídeo lá. As 3 peças mais importantes são chimbal, caixa e bumbo. Por que elas são as 3 peças mais importantes? Porque com essas 3 peças você já consegue tocar, você já consegue acompanhar um ensaio, você já consegue ter umas ideias, eu mesmo,
ao longo da minha carreira aí, resolvi muitas coisas, muito de shows que eu fiz, eu resolvi com bumbo, chimbal e encaixe em casa, ensaiando em casa, e depois indo para o ensaio a Vera, né, o ensaio valendo, e muitas coisas eu resolvi assim, certo? Beleza. Tá ok até aí, né? Próximo passo. Desse lado aqui, nós temos um prato de ataque, certo? Prato de ataque. Esse aqui é um prato 17 polegadas, o raio dele é 17 polegadas, tá certo? Então aqui um prato de ataque ou crash, que vai estar escrito nele também, certo? Beleza. Desse lado aqui, vizinho, temos um outro crash também, um outro ataque, que esse aqui é 18 polegadas, um dedinho maior, né? Às vezes 2 dedinhos maior. Os pratos para atacar, para você fazer a virada aí e atacar nele ou fazer um clima um pouco mais cheio. Aqui nós temos o splash. 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 10 polegadas, um pratinho de efeito para você fazer viradas mais curtas, sem muita expressão. No momento que a música estiver ainda, vamos chamar assim, estiver dormindo, estiver ali no começo, você usaria ele. É mais indicado para esses momentos, assim. Ou para você fazer uma virada também usando ele. Vou te mostrar mais para frente. Tá certo? Beleza, vamos vir mais para cá. Opa! Vindo mais para cá, nós temos aqui o prato de condução. Condução, ou também conhecido como ride, ou ride, né? No modo brasileiro de falar. Tá aqui o nosso prato ride de 20 polegadas, certo? 20 polegadas. Indo por aqui para o vizinho, nós temos um outro prato de ataque, mas também de efeito, também de 20 polegadas. Esse prato é bem bacana, eu gosto dele, ele é bem bacana. O nome dele é Ozone, você vê que o modelo dele é todo furadinho, tá vendo? É bem legal pra caramba. Beleza, agora esse vizinho aqui, eu acho que vocês vão gostar. Esse daqui é um prato de efeito, ele é um prato de efeito. O nome dele é Stax. Não é que é o nome dele, o nome da junção de 2 pratos. Foi colocado de stacks. Stacks. Tem dos maiores, esse aqui é o maior, mas tem stacks menores também, que a gente usa aqui, bem legal para usar nos efeitos aí, numas conduções, em algumas viradas também. Vou mostrar o som deles, pode, gente? Vou mostrar o som dele como é que é. Legal, não é? Legal, né? Bom, é isso. Recapitulando, nós temos aqui caixa, tom 1, tom 2, surdo, um outro surdo, e aqui nós temos o chimbal, que você vai controlar com o seu pé, manter ele pressionado, certo? Aqui um prato de ataque, 17 polegadas, outro prato de ataque, 18. Aqui nós temos o splash. 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 Aqui nós temos o condução, prato de condução, que a gente vai também conduzir nele, semelhante ao que a gente faz aqui no chimbal, né? Porém, ele tem umas informações a mais que eu vou contar para vocês já já. Temos outro prato de ataque, de efeito também, o Ozone, de 20 polegadas. E aqui nós temos o Stax. O Stax, eu estou usando um 18 embaixo e um 16 por cima, beleza? E eu deixo ele pouco apertado para dar esse efeito um pouco de um chimbal grande, né? Um chimbal maior. Uma outra coisa que você precisa saber também é o nome dessa bolinha aqui, ó. O nome dessa bolinha. Quem aí arrisca o nome, dizer o nome dessa bolinha? Essa bolinha, o nome dela é cúpula. Cúpula, você precisa saber o nome dela, porque a gente vai usar a cúpula daqui para frente, né? Nos próximos detalhes a gente vai usar a cúpula. Bom, galera, vamos ouvir, né? O som dos tambores, ouvir o som dessa nave, né? Pra gente sentir.
Uma outra coisa que você precisa saber é sobre a estrutura do tambor, as peças que compõem um tambor. Eu vou pegar para você aqui, eu vou te mostrar peça por peça que compõe esse tambor. Isso você precisa saber, beleza? Então tá, começando aqui por cima, eu estou segurando aqui um tom de 10 polegadas, beleza? Então, começando por aqui. Essa peça aqui, ó, é o aro do tambor, tá certo? É o aro do tambor. Descendo aqui, esses parafusinhos aqui, ó, ele serve para apertar, descer esse aro para baixo. A cabeça dele, desse parafuso, ela é quadrada, não é nenhum tipo de outra chave, fenda, e etc e tal. Uma chave quadrada. A chavinha é essa aqui, que você vai usar para apertar o parafuso, para tensionar a pele. Beleza. No final eu vou dar um pouco de mais detalhes para você. Beleza? Essa peça aqui, ó, ela é a canoa. A canoa, beleza? Que tem uma peça aqui dentro que segura o parafuso e segura toda essa tensão aqui. Ela é furada com 2 parafusos presos aqui dentro. Ele atravessa o casco, que é essa parte, né? Madeira. E essa peça aqui é um acabamento. Então ela é a canoa, beleza? Embaixo, a mesma coisa, canoa também, né? E aí repete tudo, parafuso e o aro de baixo. Outra coisa, tá aqui a parte onde você vai prender o tom holder, onde você vai encaixar o tom holder dele. Esse sistema aqui, ele é um sistema meio flutuante, é um sistema flutuante, porque ele tem essa armação de alumínio, de metal, onde ele é sustentado, ele é montado na canoa, não diretamente na madeira, como nas outras baterias por aí. Então ele é sustentado na verdade ele é montado nas canoas aqui. Então ele fica suspenso, beleza? Então só para você saber aí, tá? Outra coisa, pele de cima do tambor, tem diferença da de baixo. Pele de cima do tambor é a famosa batedeira. Batedeira, pele batedeira. Quando você for na loja comprar, quando você precisar comprar, aí você escolhe entre, uma outra coisa também, porosa ou hidráulica, que é essa pele que eu estou usando aqui, é uma pele hidráulica, beleza? Ou você pode escolher a porosa também, que a pele porosa, ela é branca, como aquela da caixa, a pele da caixa, e ela é meio arenosa em cima dela, assim, se você passar a mão nela, você vai sentir como se tivesse areia nela. Então tem essas peles porosas mais comumente usando em caixas, né? Mas também tem usando nos tons, beleza? Então você vai ter essas duas opções aí. Tem diferença de som também delas duas. A diferença, assim, falando bem rápido, é que a pele hidráulica, ela tem um pouco de mais brilho, ela tem mais sustain. Quando você toca, você sente que o tambor, ele sustenta mais o som, ele prolonga mais o som, ele tem mais brilho no som dele. Essa é a característica da pele hidráulica. A pele porosa, ela tem uma característica um pouco mais aveludada. Você toca, ele não tem tanto sustain, não tem tantos harmônicos, sabe? Que aquela sobra, aquela sobra, ela não vai ter. Isso porque a característica dela é meio que mutar, né, o som ali, não deixar que tenha tanto sustain. Beleza? Então, recapitulando, a pele de cima é a batedeira e existem, né, porosas e hidráulica. E a pele de baixo é a pele resposta. Aí você pode me perguntar, tá, por que eu preciso saber disso? Se por acaso o seu tom, o seu tambor fura a pele, alguma coisa acontece, se você vai na loja, se você não souber as medidas, se você não souber o tipo de pele que você quer, se você não souber qual das duas você quer, você chega pro cara e vai falar, moço, você tem pele de tom aí? Aí o cara vai falar, tenho. A primeira coisa que ele vai te perguntar, qual medida? E aí, você vai falar o que para ele? Entendeu? Então você tem que saber as medidas do tambor que a gente viu lá atrás, lembra? Do raio, que é o diâmetro, né? De cada tambor, então você precisa saber disso. Outra coisa que ele vai te perguntar, você quer porosa ou hidráulica? Aí você vai escolher de acordo com o seu gosto, de acordo com o que você usa, de acordo com a banda, com o projeto que você toca, se for igreja, enfim. E aí outra coisa que ele vai te perguntar, batedeira ou resposta? Ele vai te perguntar isso também. Aí você já sabendo, porque eu tô aqui te falando,
Você vai só identificar para ele, ó, eu quero uma pele de tom 10 polegadas, essa pele de cima, que é a batedeira. Eu quero uma batedeira 10 polegadas hidráulica. Aí ele vai te dar vários modelos lá, né, de várias marcas. Beleza? Mas só para você saber. Se caso você precisar da pele resposta, você também já sabe. Deixa eu falar para você de uma outra peça que você precisa saber também, que são aquelas peças que ficam em cima do bumbo, aqueles dois ferros que ficam em cima do bumbo, ou muitas vezes fica suspenso pela própria estante do prato, né, que é o famoso tom holder. Tom holder, que é isso aqui, ó. O tom holder é essa peça aqui, beleza? Existem dois modelos de tom holder. Esse que eu estou usando aqui, ele é o modelo esfera. Esfera. Por quê? Se você soltar aqui, ó, você percebe que eu vou ter todas as direções possíveis e todo tipo de regulagem de altura possível, porque ele tem uma esfera aqui dentro, ó. Não sei se você vai conseguir ver, ó. Ele tem uma esfera, uma bolinha, tá vendo aqui dentro? Que quando eu aperto essa peça de cima, ela funciona como uma garra, uma mordedura, sabe assim? Uma mordedura, ela morde. Então, esse é o modelo esfera, beleza? É o modelo mais indicado. Para qualquer situação, é o modelo mais indicado. Existe também, eu não tenho aqui, mas existe também o modelo catraca, que é um modelo mais simples, tá? Esse modelo catraca, ele funciona dessa forma também, só que vai ter a borboleta, né, do lado dele, que ele vai se encontrar em duas peças assim, ó. Só que não tem nada dentro, não tem esfera dentro, só tem uma mola para pressionar, né, para fazer essa distância, né, de uma peça para outra, para ter esse aperto mesmo um no outro. Então o que vai acontecer? Você solta essa borboleta e aí ele vai expandir para fora e aí você vai girar o tambor na altura que você quer. O problema dessa esfera, da catraca, aliás, é que você não consegue ter uma regulagem assim, tipo, 100% da maneira que você quer, sabe? Eu já tive muita dificuldade com isso, que assim, ou ele ficava muito para baixo, ou ele ficava muito para cima, não da maneira que eu queria. Então, tem essa diferença também da catraca, beleza? Que ela você solta a catraca, né? Ela vai fazer isso aqui, você leva o tambor para cima ou para baixo, e a catraca dentro da peça vai fazer isso aqui, entendeu? E aí é onde você aperta de novo quando você encontrar a regulagem ideal para sua altura. Beleza, galera. Uma outra coisa que você precisa saber são sobre as estantes dos pratos, tá certo? Eu tenho uma aqui que eu vou te mostrar em detalhes ela. Bom, para muita gente é comum, muita gente já conhece, não precisa de entrar em tantos detalhes assim, mas tem gente que não conhece. Então, eu quero te apresentar ela o máximo que eu puder, tá? Então aqui a gente tem uma estante reta, mas ela também, como ela é um pouquinho mais moderna, ela se divide numa outra estante, que é a estante girafa. São os dois modelos de estantes que a gente tem hoje. A estante reta, que é esse modelo aqui, tá? E a estante girafa. Por que estante girafa? Porque é isso aqui que vai acontecer com ela, ó. Eu solto aqui e eu posso abrir aqui, ó, e tirar essa haste para fora, virando assim uma estante girafa. Beleza? Girafa por causa desse extensor aqui dela. Beleza? Então tá, ó. Vamos aqui por cima. Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui. Tá aqui a borboletinha dela, tá? Tem essas duas almofadinhas que se chama feltro. Beleza? Feltro também vende separado. Você, quando precisar, pode comprar aí, tá? Feltro tem que ter, não use a estante sem feltro, tá? Coloca o feltro, coloca o seu prato, o outro feltro e a borboleta de aperto por cima. Também toma cuidado com o aperto dela, tá? Toma cuidado para não apertar bastante o prato e não ficar muito preso ali. Beleza? O prato ele tem que vibrar, tá? Ele tem que balançar bastante para dissipar as ondas do impacto, né? Do choque ali da baqueta, tá? Então, temos aqui a estante girafa, que ela também pode ser uma estante reta. Uma outra coisa também, galera, é isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Com a chave de afinação, você vai mexer nessa peça aqui de cima,
chamada memória. Memória, o nome dessa peça aqui, tá? Memória. Por que memória? Porque olha só, vamos supor que ela está na altura que eu já quero usar aqui, e eu venho com a chave, desaperto aqui a memória e aperto ela aqui. Tá, aí você pode se perguntar, né? Por que eu preciso saber disso? Por que existe a memória? A memória, ela memoriza a estante na altura que você está usando já. Mesmo que você vá para casa, você acabou de tocar, desmonte suas coisas e vai embora, você vai chegar no outro dia para montar, ela vai estar memorizada na altura que você está acostumado já, na altura boa para ti. Tá certo? Para isso que serve a memória. É importante saber, porque a memória tem em todas as estantes tem memória. Todas as estantes assim, um pouquinho mais modernas aí, você vai encontrar as memórias já. Beleza? Então, fica aí a dica para você saber, tá? É isso.